Aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí bem alto. Quantos homens de verdade foram para uma conferência lá na vila? Amém. Eu fiquei sabendo que foram 50 homens. Eu falei, deixa que no próximo as mulheres vão levar umas 100 mulheres. Amém? Brincadeira, gente. Fiquei muito feliz com a quantidade de homens que foram. Sempre é bom, não é? Conhecer mais, aprender mais, ver outra realidade. E eu creio que Deus derramou muito ali naquele lugar. Não foi? Para quem foi, recebeu muito. Alguns não vieram, ficaram cansados, mas outros vieram já. O pastor foi lá para a vila hoje ministrar lá. E eu fiquei aqui com o privilégio de ministrar o coração de vocês também. E eu oro para que a palavra chegue mesmo assim ao encontro do coração de vocês de uma forma extraordinária. Amém? Que vocês realmente recebam tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Sempre eu digo, quando eu ministro algo aqui é porque o Senhor já falou comigo, já ministrou na minha vida. E essa palavra, como algumas outras também, o Senhor me deu alguns dias e eu falei, ainda não é o tempo, mas hoje chegou o tempo de compartilhar ela aqui na igreja. E eu fico muito feliz de ver vocês aqui. E eu sei que Deus tem muito para a vida de cada um. Amém? Deus tem muito para a vida de cada um. Então vamos lá abrir nossas Bíblias lá em Josué. Josué 7. Esse livro de Josué, todo o livro, ele fala muito, muito forte ao meu coração. Eu fico muito impactada por tudo que eles viveram ali na conquista, conquistando a terra prometida. Mas quando chega aqui em Josué 7, tem um relato muito forte. Erivelto, pode colocar Josué 7:1? Eu acho que fica bem, por favor. Nós vamos compartilhar nessa noite um pouco sobre a vida de Acã. Esse homem que viveu o sobrenatural do Senhor, experimentou do sobrenatural do Senhor, mas que de alguma forma perdeu a bênção. E a história de Acã encerra logo aqui nesse capítulo. Poderia ter continuado, poderia ter feito, Acã ter feito coisas grandiosas, mas parou aqui, acabou aqui nesse capítulo. Josué 1:7, que diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 mil deles. 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-se. Por que você está aí prostrado?
Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nos, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se, para que amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não os retirares. Apressem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá. Uma família de cada vez, é a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. O escolhido foi a de Ziri. Josué fez a família de Ziri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acó. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acó, nome que permanece até hoje. Vale de Acó, Vale da Destruição, da Maldição. E tem várias traduções. Você pode fechar seus olhos? Pai, no nome de Jesus, que nesta noite, Pai, eu seja canal para aquilo que o Senhor quer ministrar em cada coração. Que a Tua palavra, que já foi ministrada, que já foi liberada, dentro da Tua palavra, Deus, venha gerar vida no coração dos Teus filhos. Prepara a terra do coração de cada um. Tira todo achismo, tudo que não vem do Senhor. Blinda a mente dos Teus filhos para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Aleluia! Esse é um dos relatos mais fortes de alguém que poderia ter experimentado de algo maior, de alguém de uma geração tremenda, de alguém que viu milagres, que viu coisas acontecerem assim extraordinárias, de um homem que entrou na terra prometida, porque quando chega aqui em Josué, já é a terra prometida, eles estão caminhando agora para a conquista. E Josué é um livro todo de conquista, todo de batalha, todo de guerra, mas de uma guerra santa,
onde quem entrou ali, onde quem chegou até chegar ali em Josué, foram os filhos de Deus, aqueles que se prepararam, aqueles que não morreram no deserto. E chegaram ali. Acã, ele viu milagres. Acã viu o mar vermelho sendo aberto. Acã experimentou de coisas extraordinárias nessa viagem dele pelo deserto. 40 anos vivendo. E o sonho deles, o sonho do coração deles era a terra prometida. Era alcançar a terra prometida. Como eu sei que é nosso sonho, o desejo de cada um de nós que estamos aqui, que estamos na igreja, o nosso maior desejo é a terra prometida. O nosso alvo é o céu, amém? É o nosso alvo como igreja, é estar aqui, mas nós desejamos as coisas celestiais, nós desejamos estar com o Senhor, nós desejamos contemplar a glória do Senhor de uma forma tremenda. E Acã não era diferente, Acã também desejou experimentar das coisas do céu, mas Acã estava experimentando as coisas do céu na terra, vivendo sobrenatural, vivendo os milagres do Senhor na terra. E a história de Acã, ela é muito forte. Acã vem de uma descendência abençoada, de uma das 12 tribos, mas ele é da tribo de Judá, a tribo que mandou os espias para ver, os 2 espias para ver Jericó, para espiar a terra, a cidade de Jericó, foram da tribo de Judá. Nós não sabemos se Acã, um dos filhos, foram ver a terra de Jericó, lá, a cidade de Jericó. Mas ele é desse clã, dessa tribo, da tribo de Jesus, da onde Jesus veio, a tribo de Judá. Quando você estuda sobre a tribo de Judá, você se deleita, porque vem do nosso Senhor, a origem do nosso Senhor. E esse homem, ele tinha tudo para viver o sobrenatural do Senhor na terra. Tinha tudo para experimentar das coisas indizíveis que o Senhor tinha para ele. Ele tinha tudo para experimentar do melhor do Senhor. Mas como vocês ouviram, que eu li aqui nesse relato, aqui em Jericó, em Josué 7, quando os homens de Israel foram atacar Jericó. E uma das coisas que o Senhor falou: vão, ataquem, mas Jericó, por ser a primeira cidade que vocês vão atacar, Jericó é totalmente consagrada a mim. Então, vocês vão lá, vocês vão destruir tudo, vocês vão queimar tudo e vão destruir, não vai, nem soldado, ninguém vai pegar nada, porque Jericó é minha primícia, é a primeira cidade que vocês vão conquistar, é a primeira cidade que vocês vão entrar para conquistar. Então isso tudo em Jericó é consagrado a mim. Então isso foi uma ordem de Deus para Josué, uma ordem do próprio Deus para Josué, quando eles foram atacar Jericó. E eles foram para Jericó, eles atacaram, eles destruíram tudo. Uma guerra santa, algo tremendo. Eles vieram de lá com a vitória. E Jericó, uma das cidades mais assim, fortificadas que tem na Bíblia. Porque Jericó, ela era cercada por muros enormes. Então, as próprias pessoas de Jericó, eles tinham a convicção de que jamais eles seriam destruídos. Que jamais alguém entraria em Jericó e conseguiria entrar, porque não tinha como conseguir vencer os muros de Jericó, não tinha como. Então eu acredito que outros povos já tentaram invadir Jericó, mas não tinham conseguido, porque ela era muito fortificada e eles se orgulhavam do poder que eles tinham, tanto o poder ibérico, como o poder das muralhas, de tudo. Eles eram muito preparados. E quando o povo de Deus estava vindo, destruindo tudo, eles nem se preocuparam tanto, ficaram um pouco assim, mais nada. O povo do Senhor mandou espias para irem lá, e Deus falou: olha, exceto Raabe e sua família, o resto tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. E eles foram, e foi tão tremendo aquela vitória, porque foi sobrenatural. Se você ler assim, meditando, entrando ali, eu como já assistiu, acho que muita gente já assistiu aqui a Terra Prometida, você entra dentro da história e eu falei: gente, que coisa mais tremenda. Você anda ali, vive aquelas experiências ali tremendas. Quando começou aqueles muros caindo assim, gente, sobrenatural. A queda do muro de Jericó foi sobrenatural, foi o próprio Deus que derrubou, amém?
aleluia, a própria mão do Senhor derrubou aqueles muros. Eles oraram, eles ficaram 7 dias rodeando ali a cidade, cantando, clamando. No 7º dia eles entraram gritando e não precisou de nada, os muros foram caindo. Tudo isso Acã viu. Tudo isso Acã experimentou, porque Acã estava junto. Acã era um guerreiro. Acã estava lá para ver essa conquista. Mas quando eles entraram, destruindo tudo, acabando com tudo, o ouro era consagrado ao Senhor, a prata, tudo que tinha lá era consagrado ao Senhor. Mas Acã, ele desejou. Quando ele viu aquela capa da Babilônia, toda cravada de ouro, quando ele viu aquela prata e aquele ouro, os olhos dele, Acã desejou aquilo de uma forma muito grande. O desejo de Acã foi tão grande que ele não se contentou. Ele roubou, ele pegou, ele escondeu no meio das coisas dele. Ele escondeu tudo que ele tinha ali, ele escondeu e ficou ali, lutou, ganharam a guerra, voltaram para casa. E uma das coisas mais fortes que eu acho, quando Deus me deu essa palavra, Deus me deu que pecados escondidos dentro de casa. Você que está escrevendo aí, você está anotando aí, você põe pecados escondidos dentro de casa. Acã, ele poderia ter pego aquele ouro, aquela capa, tudo ali, e ter colocado em um lugar fora do arraial, fora no terreiro de casa, em algum lugar, mas não dentro de casa. Olha só, ele trouxe para dentro da casa dele, para dentro onde estava a família dele, onde ele imaginou assim, aqui dentro de casa, ninguém vai ver nada. Aqui dentro de casa está bem guardado, ninguém vai conseguir entrar aqui dentro de casa para descobrir nada. E foi isso que ele fez, ele conquistaram e levou para dentro de casa. Pouco tempo depois, aquele exército foi novamente acionado para conquistar outra cidade. O nome dessa cidade é Ai, uma cidade pequena. E eles viram assim, falou, não, vamos mandar um exército agora pequeno, não precisa trazer tanta gente, não precisa preparar muitos soldados, vamos mandar menos. Que a vitória é certa, não é não? Nós vamos ganhar. Nós já ganhamos de Jericó, os muros caíram, aquele muro daquele tamanho, um grito derrubou aqueles muros, sobrenatural de Deus, Deus está conosco, não é não? Então nós vamos no nome do Senhor, não precisa ninguém se preocupar, não vamos colocar um exército grande. E foram para lá. Quando chegaram lá, foi uma das piores derrotas de Israel. Eles voltaram de lá, 36 homens morreram. 36 soldados de guerra, de frente, morreram nessa batalha. Ainda saíram de lá expulsos, correndo, com medo, desesperados. E quando eles chegaram no arraial em Israel, eles ficaram desesperados, eles choraram. Dizem que Josué rasgou a capa, ficou arrasado. Falou, agora pronto, se nós perdemos para uma cidade pequenininha, qual é a cidade que nós vamos ganhar agora? De que lugar nós vamos ganhar agora? Não tem mais cidade para nós conquistarmos. O nosso negócio é aqui agora. Eu acho que muitas dúvidas passaram na cabeça de Josué. O líder daquele povo, a fama do povo de Israel corria por toda aquela região. Eles passaram o Mar Vermelho, eles para entrar na terra prometida, eles passaram o rio também, eles atravessaram o Rio Jordão, se não me engano foi o Rio Jordão. E eles passaram o Rio Jordão, abriu novamente o Rio Jordão. Ali fez com que o poder de Josué, a autoridade de Josué, como um grande guerreiro, fosse vista por todos. Porque Josué, em alguns momentos, ele se sentia inferior, ele estava assumindo o lugar agora de Moisés, o grande libertador. Então Deus começou também a levantar Josué como um grande guerreiro, como um grande conquistador. Vai na tua força, eu estou contigo, não desanime, homem, você é forte, esse que estou contigo. E Deus foi liberando. Agora Josué se sentiu derrotado, fracassado. Meu Deus, morreu tanta gente. E Deus vai e fala com ele. O próprio Deus falou com ele, levante desse lugar aí. Há pecado no meio do povo. Há pecado, por isso que vocês perderam. Há pecado no meio do arraial. Há pecado no meio do povo de Deus. E Josué ficou assim, porque todos aqueles homens tinham instruções. Eles eram preparados para não pegarem nada.
Eram homens que foram totalmente separados para uma batalha, que não podiam, eram obedientes, tinham que ser totalmente reverentes para aquilo. Mas um homem no meio deles trouxe destruição, não só para sua família, como para todo um arraial, para todo um povo, para toda uma nação. A responsabilidade de andar com o Senhor exige de nós muita dedicação e santidade mesmo. E quando Josué chama ele, pergunta para ele: mas Acã, o que você fez? Meu filho, o que você fez? E ele começa a relatar o que ele tinha feito. E os soldados correram na tenda dele e pegaram os despojos que estavam lá, a capa, o ouro e tudo. E eles foram levados para o Vale de Acó. E lá eles foram apedrejados. Se você imaginar uma morte de apedrejamento, terrível. Na Bíblia fala dele e fala também de... aqui, no Novo Testamento, esqueci o nome dele, que foi apedrejado também, Estevão, que foi apedrejado também. Uma morte terrível, terrível. Ele foi morto de uma forma terrível. Não só ele. A Bíblia diz que ele, a sua casa, seus filhos, seus animais, tudo que eles tinham, até a tenda dele, até a tenda onde estava escondido o ouro, a capa, a prata, foi pega, ela tudo, tiraram tudo, carregaram a tenda, carregaram tudo, jogaram naquele vale, tocaram fogo, acabou, extinguiu aquele homem. Aquele homem, a história dele acabou aqui. Um homem que vem de uma genealogia tremenda, que vai chegar a Jesus Cristo. Um homem que tinha tudo para viver o sobrenatural do Senhor. Um homem que tinha tudo para experimentar do melhor do Senhor. Não só ele foi destruído, mas toda a família dele. Por causa do pecado, por causa da cobiça. E o tema que eu dei para essa palavra foi: pecado escondido dentro de casa. Pecado escondido dentro de casa pode nos matar. Não somente nos matar, mas pode destruir uma geração. E eu sei que aqui tem várias gerações aqui nessa igreja me ouvindo hoje. E o que eu oro é para que vocês experimentem do melhor do Senhor e vivam as promessas do Senhor para a vida de cada um. Eu não quero que essa mensagem venha como um peso no teu coração, mas venha como um temor, para que você, como Deus falou comigo: Jane, muitas coisas escondidas dentro de casa faz o homem paralisar o chamado dele, a vitória que eu tenho para ele. Muitas coisas dentro de casa escondidas faz com que eu e você possamos ser neutralizados diante da fúria do inimigo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele quer destruir teus sonhos, ele quer destruir tua vida. Ali dentro do arraial de Israel, ele encontrou um homem. Ele encontrou um homem com o coração totalmente insensível. E ele usou aquele homem para destruir a casa dele. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês que estão notando, é a insensibilidade. Aquele homem, ele foi dotado com uma insensibilidade. Pessoas insensíveis, geralmente, elas fazem coisas, elas concordam com coisas que muitas vezes elas não concordam. No interior delas, elas sabem que é errado, mas elas estão concordando, porque elas já estão tão neutralizadas, tão vivendo uma vida tão aquém daquilo que Deus tem para ela, que está tudo bem, tá bom. Isso aqui, vamos? Não, tá bom. E errou aqui, pecou aqui. Não tem nadinha, vamos. Tem nada a ver. Quem já ouviu essa palavra? Tem nada a ver isso. O que tem isso? Isso não tem nada a ver. Isso é um pecadinho, uma coisinha de nada. A insensibilidade, ela gera em nós pessoas frias diante de pecado. E eu falei, tá no primeiro culto. Se eu pegar esse meu dedinho aqui, medir e bater bem aqui, eu vou sentir dor. Porque pessoas sensíveis, elas sentem dor. A insensibilidade gera em nós falta de dor. Uma vez eu vi uma reportagem, e esse repórter, ele estava fazendo uma reportagem sobre pessoas que não sentem dor. Pessoas que elas podem se machucar, se bater, mas elas não sentem dor. Quem já ouviu essa reportagem? Já, muita gente aqui. E eu achei muito interessante que o repórter perguntou para ele: o que é que você queria? Ele falou: eu queria sentir dor. Por que eu queria sentir dor? Porque quando eu sinto a dor, eu vou me proteger. Eu não vou me bater, eu não vou bater aqui meu corpo nem nada, porque eu sei que eu vou sentir dor. A dor, ela nos protege.
A dor, ela vai te proteger de alguma coisa. Então, toda vez que você sentir dor, não ache que a dor é ruim, não. A dor, ela está avisando alguma coisa. Ou o teu corpo não vai bem, ou tem algum problema. Procura um médico. A dor, ela é acionada no nosso corpo para dizer algo não está legal. Né? Então, você sente dor. E pessoas que não sentem dor, elas vão se machucando, elas vão se batendo. Elas vão de todo jeito aí, não estão nem aí, porque elas não estão sentindo dor. E aquele homem que estava sendo entrevistado, ele era todo mutilado. Todo mutilado, porque ele não sentia dor. Então a insensibilidade, ela faz você não sentir dor. Ou seja, a insensibilidade, o pecado, ele gera em nós insensibilidade. Tem muita pessoa pecando constantemente, fazendo coisas erradas e elas acham normais. Elas não estão sentindo dor, elas não estão sentindo pesar por aquilo. Elas estão neutralizadas diante do pecado. Sabe por que Sabe por que Acã carregou aquela capa, aquilo tudo? Porque Acã acostumou com a presença de Deus. Acã se acostumou com Deus, vendo os milagres e tudo. Ele pensou, eu acho que ele pensou, não, mas não tem nadinha, o que tem isso aqui? Ele gerou uma cobiça no coração dele, aquela cobiça gerou na vida dele morte. Nós dizemos aqui na igreja que pecado, vergonha não mata. O que mata é pecado. Então você confessa a tentação para não confessar o pecado. Então nós ministramos muito isso aqui na igreja. A igreja, os irmãos que estão aqui há muito tempo sabem disso. Nós confessamos tentação, não estou bem. Mas muitas vezes nós achamos que a tentação já é o pecado e a gente fica ali. Primeiro vem a tentação. Primeiro Acã sentiu a tentação, ele se sentiu tentado. Quando ele olhou para aquela capa, ele viu tudo aquilo. E capa representa poder, autoridade, fama. Ouro representa riqueza, prata também. Então, quando ele se viu diante de tudo aquilo, ele se viu diante de muita coisa. E muitas vezes ele se viu diante dele mesmo. E ele viu aquilo ali e falou, não, eu vou pegar. Então nós precisamos vigiar e não deixar que a insensibilidade venha roubar de nós as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada aqui na terra. Não podemos nos acostumar com a presença de Deus, não podemos nos acostumar com a voz de Deus, porque Deus ainda fala, foi o que a Carol ministrou quarta-feira aqui. Deus ainda fala, e Ele fala, e Ele falava muito mais naquele tempo. Eles viam tudo acontecendo. Então a insensibilidade daquele homem fez aquele homem cometer um dos maiores pecados da vida dele. Fez aquele homem destruir a família dele. Misericórdia? Amém? A insensibilidade, ela vai nos neutralizar, nos fazer compactuar com coisas que nós não concordamos também, que eu já falei. E a insensibilidade também, ela vai fazer com que a gente vive uma vida, um cristianismo frio, pouco, fraco. As pessoas insensíveis, geralmente elas querem mais do Senhor. Geralmente elas buscam mais do Senhor. Pessoas insensíveis, elas vivem uma vida, um cristianismo que não está vencendo em nada. Está bom demais, eu estou conquistando aqui no meu mundo natural. Mas as nossas maiores conquistas, uma das maiores conquistas que nós temos não é aqui nessa terra. Uma das nossas maiores conquistas é o céu. Amém? É a vida eterna. Esse é o nosso alvo. Por isso que nós não podemos deixar que a insensibilidade venha nos neutralizar, venha nos parar aqui nessa terra. Viver uma vida, um cristianismo pequeno, medíocre, pouco. Vivendo ali pecados aqui, amanhã outra coisa, outra caindo, levantando, caindo, levantando. Deus, Ele tem mais para a tua vida. Deus, Ele tem mais para a nossa vida. O que Deus tem é extraordinário para você. Então não deixe que nada venha te parar. Não deixe que nada venha roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua caminhada. Não deseja aquilo que vai matar você. Uma vez eu falei para a Wagner, eu falei, amor, eu prefiro não ter do que ter e perder a presença de Deus na minha vida. Eu prefiro ficar criança o tempo todo, mas uma criança que ouça Deus. Que adianta ver nós crescemos tanto, queremos tanto e deixamos de ouvir. Os nossos ouvidos espirituais sejam fechados para a glória do Senhor. Quantas vezes nós temos de tanta coisa, eu quero aprender mais, eu quero ler mais, eu quero estudar mais. Mas muitas vezes nós não ouvimos a voz do Mestre.
Às vezes o Senhor quer falar conosco, que nós não falamos com Ele. A insensibilidade faz você fechar as portas espirituais para não ouvir o Senhor. Eu lembro que uma vez, e essa vez eu me despertei muito, eu despertei assim, a minha vida espiritual. Eu acordei porque eu falei para o Senhor: Senhor, toda vez que eu te ouvir, eu quero estar disposta a te ouvir e te obedecer. E um dia eu estava fazendo comida, eu acho que eu já até compartilhei aqui, e eu ouvi a voz do Senhor falando para eu orar com Ele. Eu não estava insensível. E eu falei bem assim: Deus, daqui a pouco eu vou. Não tem aquela coisa assim: Senhor, daqui a pouco eu vou orar. E eu terminei, fiz a comida todinha, fui lá pro quarto, preparei, botei um som, me ajoelhei, orei. O Senhor queria falar comigo naquele momento. Na hora que Ele me chamou. Então nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. O Senhor, Ele quer falar conosco. O Senhor, pode ser que você esteja na fila do banco, Ele fala contigo para tu falar do amor de Cristo para alguém. Pode ser que você esteja no teu trabalho, o Senhor fala contigo para falar do amor de Cristo para alguém. Pode ser que você esteja na sala de aula, hoje lá no Enem, fazendo a prova do Enem. Deus falou: fala de Jesus para alguém. E às vezes a nossa insensibilidade, a nossa vida é tão... O medo, ele tem nos paralisado de falar, a vergonha. E nós não falamos do amor de Cristo. Então nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos vivido. Porque a insensibilidade, ela é sorrateira. É muito lento. Uma pessoa que sofre de lepra, ou essas doenças que elas vão paralisando a pele, elas sabem como que é. É lento, não é um processo rápido. Não é algo rápido. É algo lento, quando vê que não... Se a pessoa não cuidar logo, já está em um grau bem alto. Então, a lepra espiritual, a insensibilidade espiritual, nós temos que lançar fora. Porque através da insensibilidade, o pecado pode entrar e nos fazer condizentes, ou nos fazer compactuar de coisas que nós não deveríamos compactuar, de coisas que nós não deveríamos compartilhar. Pode ser que nós estamos nos calando para aquilo que nós deveríamos dizer um não, para aquilo que nós deveríamos abrir a boca e falar, nós ficamos, tá bom, irmã, fazer o quê, não é? E aí nós estamos compactuando, porque nós compactuamos quando nós nos tornamos insensíveis, quando nós nos tornamos calados, profetas que não falam. Nós precisamos falar, nós precisamos protestar. Nós precisamos ter um cristianismo ainda que proteste, que fale, que vai além, que avance. Nós temos nos calado, como Acã, que ali, diante daquilo ali, ele se calou. Diante de uma ordem que ele não poderia pegar, ele pegou, ele desejou, ele levou para sua casa. Então nós devemos combater a insensibilidade. Davi... E se a gente relatar um monte de homens na Bíblia, um monte de mulheres também, que foram insensíveis à voz do Senhor e que pecaram, porque deixaram de fazer a vontade do Senhor e erraram, caminharam pelo caminho de erro. Davi, ele desejou aquela mulher, quando a Bíblia diz que aquele tempo, naquela época, era a época que os valentes estavam na guerra, eles estavam guerreando, eles estavam batalhando. Davi ficou no palácio quando era para ele estar na guerra, na frente do povo, porque ele era o rei, ele era o grande general. Então era para ele estar na frente da batalha, mas não, ele ficou em casa, ficou descansando. Não vou ir lá do palácio. A insensibilidade de Davi fez ele ficar dentro de casa. Muitas vezes a insensibilidade nossa vai fazer com que a gente fique dentro de casa. E ali dentro de casa pode acontecer um monte de coisa que nós precisamos jogar fora, lançar fora. Amém? O outro ponto, o segundo ponto: respeito, temor, desobediência. Quando Acã desobedeceu, segundo ponto, quando Acã desobedeceu uma ordem do próprio Deus, que tudo em Jericó seria consagrado ao Senhor, ele desrespeitou não somente Josué, mas ele desrespeitou uma ordem direta de Deus, uma ordem direta do Senhor, do Criador dele. E com isso, ele teve uma atitude de desonra, de desrespeito, de falta de temor. Eu coloquei esses 3 pontos nesse ponto só: desrespeito, desonra e desobediência. Porque para mim as 3 são a mesma coisa: desrespeito, desonra e desobediência.
Muitas vezes nós estamos desobedecendo ao Senhor numa ordem direta. Muitas vezes nós estamos desobedecendo o nosso líder. Muitas vezes nós estamos desobedecendo direcionamentos dados por Deus, através da voz de alguém que Deus levantou para te conduzir, para te ajudar, para te orientar, para fazer com que teus dias aqui nessa terra, nossos dias aqui nessa terra, fiquem mais leves. Eu amo. Gente, vocês não têm noção. O pastor Kleber, de vez em quando, ele puxa assim na minha orelha. E eu gosto, porque eu sei que é um cuidado que ele tem para comigo, para minha família também. Então, quando nós decidimos obedecer às pessoas que Deus colocou para nos cobrir, para caminhar conosco, para nos guardar, gente, nós começamos a viver o sobrenatural do Senhor. Uma das coisas que Acã fez foi bem claro, está claro, ele desobedeceu a ordem do líder. Ele desobedeceu, ele entrou num cômodo lá onde tinha os tesouros da Babilônia, dos reis lá, e apossou e escondeu. Ele escondeu. Muitas vezes nós estamos escondendo coisas, guardando coisas que nós deveríamos lançar fora, jogar fora, por causa da desobediência, por causa da falta de temor, a falta de respeito. Tem uma propaganda agora que ela passa direto sobre respeito. Hoje as pessoas, elas estão lutando muito por respeito. Respeite as diferenças, respeite as cores, né? A cor, respeite as pessoas que vêm de outros países, as etnias, tudo, para nós respeitarmos. Aí tem aquela propaganda, eu acho muito forte aquela propaganda. Só que muitas vezes aquele respeito vem de encontro a nossos princípios, aquilo que nós acreditamos. Nós nunca vamos desrespeitar ninguém. Nós amamos pessoas incondicionalmente. Nós vamos amar pessoas. Jesus, ele morreu por pessoas. Nós vamos amar pessoas, mas nós nunca vamos condizer com aquilo que vem contra os princípios da palavra. Amém? Você vai amar a gente, não importa quem seja, o pecado que ela esteja vivendo, a luta que ela esteja enfrentando. Nós vamos amar, nós vamos abraçar, nós vamos cheirar, nós vamos ter cheiro de gente. Não importa o que a pessoa esteja enfrentando, mas você não vai concordar com o que não concorda a palavra do Senhor. Você vai ter que ir de contra aquilo que vem contra aquilo que você acredita como verdade. Então nós precisamos respeitar sim, obedecer sim, mas nós nunca podemos fazer nada que vá além daquilo que Deus tem nos ensinado. As palavras do Senhor para nós, aquilo que Deus tem nos direcionado, ela é muito forte para nós. O teu chamado, pode ser que alguém chegue e fale: não, você não vai ter esse chamado. Você vai falar: eu tenho esse chamado sim, eu não estou desobedecendo, eu creio no meu ministério, amém? Você vai crescer, você vai vencer naquilo que Deus te chamou para fazer, naquilo que Deus te escolheu, aonde Ele te colocou. Você tem uma responsabilidade aonde Deus te colocou. Eu olho para a minha nação, eu olho para a minha casa, eu vejo uma grande nação. Eu vejo os meus 3 filhos, eu vejo as minhas 3 noras, eu vejo uma geração abençoada que eu vou ter, amém? Eu já vejo, porque eu tenho vivido de uma forma intensa. Falo: Deus, eu quero te agradar. Eu quero agradar o teu coração. Eu quero fazer a tua vontade. No Salmo 37 diz: agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada do Senhor. Olhe para a tua geração e crê. Nunca abra a porta da tua casa para aquilo que não é do Senhor. Nunca deixe que o inimigo coloque na tua mente algo que vai destruir a tua casa, a tua família. Porque uma das palavras mais fortes de Acã foi que ele perdeu toda a família. E Acã parou ali, acabou. Ninguém quer parar aí, não? Dá um glória a Deus aí. Eu não, aleluia. Dê um glória a Deus, irmãos. Então honre o Senhor, respeite a vontade do Senhor e obedeça em tudo, aleluia. O terceiro ponto. Elane, por favor, depois pega meu celular bem dentro da minha bolsa. Amém. O terceiro ponto, Deus falou muito forte comigo. Dentro de casa. Aleluia. Dentro de casa. Você pode escrever aí: dentro de casa. O tema é pecados escondidos dentro. Obrigada, minha filha. Pecados escondidos dentro de casa. Dentro de casa. E Deus me deu esse ponto aqui falando dentro de casa. E muitas vezes nós falamos de casa como casa construída mesmo, nossa casa normal, nossa
nossa casa, casa mesmo, mas nós também falamos da nossa casa espiritual, que essa casa é a que nós temos que cuidar mais. Amém? Lá em Amós 5,19, põe aí, meu filho, por favor. Então, dentro desse ponto de casa tem duas atitudes: atitudes externas e atitudes internas. É onde o inimigo mais trabalha na nossa vida, onde Satanás mais trabalha e ministra. São atitudes externas e atitudes internas que nós podemos ter. Que diz assim, Amós 5,19. Essa palavra ela é tremenda, muito forte. Que diz assim: será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ele foge do leão e do urso. Mas como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Ou seja, as coisas externas, as coisas fora, as coisas que estão fora, você pode naturalmente, se você estivesse bem mesmo, você pode naturalmente perceber: não, isso é um ataque do inimigo. Oh Deus, cancela, laço, amarrado está em nome de Jesus. Nós temos um monte de clichês assim, né? Em nome de Jesus está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. E nós conseguimos detectar coisas externas muito fácil. O pecado, quando ele vai chegando, as coisas que vão nos seduzindo externamente, nós temos muita facilidade para combater, para dizer um não, para fugir. Mas muitas coisas que acontecem internamente, muitas vezes nós somos baleados com coisas internas, ou seja, com coisas dentro da nossa casa. Pecados escondidos em casa, como ele mesmo falou. Pecado dentro do lar. Acã ele poderia ter levado, como eu falei, para qualquer lugar. Ele poderia ter colocado aquelas coisas lá fora do arraial. Ele poderia ter colocado lá no quintal da casa dele, lá no fundo do quintal. Ele poderia ter colocado no sítio, em qualquer outro lugar. Mas ele escondeu dentro de casa. A Bíblia diz que no meio da sala. E quem assiste lá viu que ele escondeu no meio da sala e tudo, e cobriu lá. Ninguém aqui vai ver. Aqui dentro de casa ninguém vê. Pode ser, irmãos, que coisa dentro da nossa casa que só quem sabe é quem vive ali conosco. Eu estava falando, quem me conhece mesmo é Wagner. Ele conhece a minha intimidade, ele me conhece dentro de casa. Meus filhos sabem quando eu estou zangada, quando eu não estou bem. Quem nos conhece é quem convive conosco dia a dia. Quem te conhece é tua esposa. Quem te conhece é teu esposo. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava: pastora, mas a senhora não sabe quem é ele. Aqui, pastor, é um doce, mas dentro de casa. Menino, esse homem é um santo. Olha a bênção que é. Só quem conhece é quem vive. Só quem sabe é dentro de casa. Então, pecado escondido dentro de casa. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de aparência ali fora, colocando máscara. Mas dentro de casa, a guerra está enorme. Pode ser que o teu interior, trazendo para a nossa casa espiritual, esteja tudo bem aqui fora. Muito legal, está bem com todo mundo, falando com todo mundo. Mas o interior está tão sujo, tão arrebentado, tão cheio de problemas, tão cheio de coisas, que você mesmo não dá conta mais de você. Que você mesmo está falando: meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, me tira dessa casa. Espírito Santo, habita em mim, em nome de Jesus, não aguento mais. Eu não aguento mais essa guerra aqui interior. Porque tem gente que enfrenta uma guerra interior o tempo todo, por falta de intimidade, por falta de relacionamento com o Senhor, por falta de levar a arca para dentro de casa. E às vezes nós dizemos muito que a arca do Senhor é as células dentro da nossa casa. Amém, eu creio também que são as células. Mas a arca do Senhor é você, crente, ali dentro da tua casa. Amém. É você sendo o canal de Deus na tua casa. É você como homem sacerdote, a mulher como sacerdotisa, liberando palavras de fé, sendo um canal de Deus dentro da tua casa. Para que a tua geração, para que teus filhos olhem para você e vejam você um referencial de homem de Deus, um referencial de uma mulher de Deus. Meu filho está lá em Fortaleza, mas quando é qualquer coisa ele liga: mãe, precisa disso, mãe, ora aqui por mim, mãe, eu vou fazer um concurso, ora aí. Pode ser que ele nem passe, mas ele acredita, porque ele conviveu a vida toda com eu tentando ser essa bênção, vivendo essa bênção dentro da minha casa. E nós precisamos lutar para sermos essa bênção.
Quantos filhos vêm para a igreja só? Porque o pai não vem, porque a mãe não vem. Vai, meu filho, vai falar, aprender de Jesus. Acã, ele era a bênção. Acã, ele era a promessa do Senhor. Acã e a família dele era a promessa do Senhor para aquela geração. Ele era a bênção. Ele era o cara que tinha tudo para conquistar, ser um grande guerreiro. Mas parou ali, porque ele cobiçou e desejou internamente coisas que destruíram ele, destruiu a família dele. Nós precisamos todo dia fazer uma varredura dentro de nós. Toda manhã, quando nós acordamos, toda manhã nós colocamos a planta dos nossos pés fora da cama. Tinha que ser já para consagrar a nossa casa, a nossa família, nossos filhos ao Senhor. Porque nós não sabemos o dia todo, nós não sabemos as 24 horas o que nós vamos enfrentar. Mas eu quero dizer para vocês, igreja, que em Deus vocês têm um potencial tremendo. Porque Acã, ele foi destruído totalmente, a família tudo, porque ele desobedeceu. Mas nós vivemos num tempo tão precioso. Nós vivemos no tempo da graça sendo derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa todo dia. Tem coisa que vai tentar nos destruir, mas como nós temos esse socorro tão presente, tão rápido, nós podemos mudar a nossa história, amém? Não sei qual é a luta que você tem enfrentado, seja dentro da tua casa. Eu sei que ultimamente nós temos falado tanto da internet, nós temos falado de coisas que têm distraído, que têm tirado a nossa atenção, e as palavras ultimamente têm sido tremendas, mas a internet também é uma ferramenta para a edificação de muitas vidas, amém? Se você souber usar isso aqui, você vai muito além, você vai aprender muita coisa. Infelizmente, muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa e nós corremos tanto no nosso dia a dia, que uma das coisas que nós mais falamos: eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo de orar. Eu não tenho tempo. Tem oração? Não tenho tempo. Eu trabalho. Irmão, não percam a bênção de estar na presença do Senhor. Não deixe que as coisas temporais tire as que não são temporais, as coisas de Deus para a tua vida. Amém? As coisas de Deus para a tua vida, o kairós de Deus, o tempo de Deus para a tua vida é algo extraordinário. Só quem já caiu, só quem já enfrenta lutas grandes sabem o que é seguir ao Senhor. Sabe o que é falar: me ajudem, me dá a mão. Muitas vezes você pode não ter um pecado grande, pode ser que você esteja vivendo até uma coisa muito boa, mas pode ser que a coisa boa também pode estar te deixando insensível para as coisas do Senhor. Não deixe que nada roube a presença de Deus na tua vida. Não deixe que nada destrua a essência da presença de Deus na tua casa, na tua família. Eu achei tremendo agora. As mulheres incentivaram os maridões: vão, todo mundo, vão para Barcarena, porque elas estão entendendo que os maridos firmados na rocha não tem coisa melhor. Aleluia, mulheres. Glória a Deus. É bom demais quando a gente tem um marido crente que serve o Senhor, que atrai a presença de Deus para dentro de casa. É bom demais. Só quem luta dentro de um casamento sabe o valor que é caminhar com um homem salvo, caminhar com um homem de Deus. Então, mulher de Deus, seja um canal de Deus dentro da tua casa, seja uma boca do Senhor, seja um farol que brilha nessa casa, seja ousada, seja uma mulher de fé, uma mulher que leva o teu marido para perto do Senhor, amém? Seja aquela que vai falar: amor, você vai, eu fico, eu tomo de conta do comércio, eu faço comida, eu faço tudo, pode deixar, eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu vou dar conta. Isso é mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Fala de casa, fala de construção na rocha. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha. Nós precisamos colocar alicerces firmes, alicerces firmados em Deus. Sabe por que Acã levou para dentro da casa dele? Porque Acã não era firmado na rocha. Acã não tinha. Ele via os milagres, ele via tudo, mas ele não tinha experiências com o Senhor.
ele não tinha experiências profundas com Deus. Porque quando nós temos experiência, nada e nada pode substituir a glória de Deus na nossa vida. Porque é de glória em glória, é de mover a mover. Pode ser que nós estejamos nos enchendo de coisas passageiras. Eu falo: Deus, eu quero me encher da tua presença. Eu quero te adorar com toda a intensidade do meu coração. E essa história de Jericó é tremenda, porque eu acho que muitos de nós aqui, quem aqui vem da antiga, crente bem antigo, levante a mão assim. Eu acho que tem ali a irmã Leia, a irmã Maxwell, que cantavam aquela música: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Amém? É quando nós sabemos de que nós estamos firmados, que nós vamos lutar mesmo, irmãos. Amém? Nós temos que viver uma vida diferente que agrade o Senhor em todo momento da nossa vida. Amém? Aleluia. Nós precisamos a cada dia arrancar da nossa casa aquilo que não vai edificar, aquilo que não vai trazer paz. Josué, quando ele termina o livro dele, quando ele encerra ali, ele diz assim: olha, vocês decidem hoje a quem servir. Josué já tinha visto todas essas experiências, vendo Acã daquele jeito, que eu acho que como líder ele ficou tão arrasado de ver um líder caindo daquele jeito, sendo tombado, e que nunca mais a geração dele ia crescer. Acabou ali. Josué vai e fala: decidam hoje a quem vocês vão seguir. Porém eu e a minha casa. Vamos lá? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Porém eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Josué, ele teve a compreensão do que é servir o Senhor. Josué, ele teve a compreensão de que sem Jesus na vida dele não tinha como andar, não tinha como viver. E Acã, quando ele levou o pecado para dentro da casa dele, ele foi destruído. Mas eu quero te dizer que Jesus, que é um Deus, um Senhor de recomeço, uma das coisas mais tremendas que eu acho que diz que o Senhor, ele é um Deus de novidade de vida. Ou seja, ele faz novas todas as coisas. Se você decidir hoje falar: eu quero viver uma vida diferente, e quero que minha casa seja igual aquela plantinha lá, que está lá no final da igreja, que está lá, tempo de crescimento. Sabe aquela plantinha que você planta, que você põe ali um grão de feijão, de alguma coisa, ou qualquer planta, e você vê o crescimento, e você vai se alegrando com as plantas que vão crescendo. Aqui tem irmão Ney, tem um monte de mulher que gosta de cuidar de planta. Eu não sei muito, mas eu jogo água todo dia. Eu agoo todo dia lá. Então, mas tem gente que tem o dom de cuidar, de ver crescer a plantinha, não é não? É tremendo. O Tiago gosta, né, Tiago? Tem alguns homens que gostam, viu, de cuidar de planta também. O Paulinho gosta também. Tem alguns homens que gostam. Mas é porque eu vejo como o dom da vida. Ele vê crescer. Depois de crescer, ele vê as folhas. Depois ele vê o fruto. Depois ele come do fruto e experimenta de tudo. Dentro da nossa casa, nós temos que levar Jesus para dentro do nosso lar e ver ele crescer todo dia. E ver Jesus crescer na nossa vida todo dia. Sabe o que é crescer dentro de nós? Quando lê a palavra, fala: Pai, obrigada e és. Uau, eu aprendi hoje, eu me deleitei hoje, eu quero mais. Eu vou para o culto, o irmão pregou, edificou a minha vida, eu quero mais. Eu quero ser ousado, eu quero ser protestante, eu quero falar do amor de Cristo. Eu quero mais de Ti, Senhor. É quando a semente começa a crescer. A alegria de cultuar o Senhor, a alegria de levar Ele para dentro da nossa casa, a alegria de ver nossos filhos sendo firmados, filhos cantando no altar, tocando, pregando, ajudando, dançando. Não sei aonde nossos filhos vão, mas eu sei que nossos filhos vão muito mais do que nós, amém? Mas para isso nós precisamos estar fundos, lá embaixo, com raízes profundas, para que nenhum vento venha nos desestabilizar, para que nada
venha desestabilizar a nossa fé, para que nada venha nos tirar do foco, para que nada venha nos tirar do caminho, porque Jesus, Ele é o caminho que nos conduz para a verdade, amém? Porque Jesus é o caminho que quer nos firmar todo dia. Acã acabou aqui, a história de Acã acaba aqui, mas a tua história começa aqui, amém? A tua história começa na hora que você decidir plantar e viver o novo do Senhor todo dia na tua vida. Tem vezes que eu falo: Senhor, não fiz aquilo que eu prometi, mas amanhã eu vou começar, eu vou fazer. E eu creio no meu Deus, que Ele me promete que coisas grandiosas Ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha geração. Porque a minha geração vai crescer e vai florescer e vai abençoar outras gerações. Porque a minha geração é uma geração santa, separada para a glória do Senhor, amém? A tua geração também é essa geração santa, separada para a glória do Senhor, amém? Aleluia. Eu creio em ver igreja, famílias cheias da glória do Senhor, porque vê exemplos que não foram edificados na Bíblia. Quando a gente vê, a gente tem que se firmar mais na rocha que é Jesus, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quando Acã pecou, uma das primeiras coisas que Acã perdeu foi o temor. O temor. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos ficassem bem quietos, tá bom? Em nome de Jesus, irmãos, eu não queria que vocês saíssem lá para fora, tá? Eu gostaria mesmo que vocês ficassem bem reverentes. Aleluia. Quem vai tocar pode vir aqui para o altar. Tem os intercessores lá atrás, tem intercessor na igreja. Eu creio numa mensagem de transformação. Porque quando Deus começou a ministrar muito forte na minha vida, e há muito tempo o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e eu vou fazendo as ministrações, eu vou guardando no meu caderno, e eu ministro quando eu vejo que Deus sinalizou o tempo de ministrar ela. E Deus sinalizou muito forte hoje de viver, porque eu também gosto de estar vivendo isso na minha vida, na minha intimidade, no meu secreto com o Senhor. Eu gosto muito desse secreto com o Senhor, porque eu sei que é no secreto que vai resplandecer no público. Eu creio muito, muito, muito no secreto que resplandece no público. E eu gostaria que você nesta noite fechasse teus olhos e com temor mesmo no teu coração. Irmãos, eu não sei como é que está a tua casa terrestre. Eu também não sei como é que está a tua casa espiritual, que a tua casa é você. Mas eu quero dizer que o Deus que muda, o Deus que transforma, Jesus, quando Ele morreu, Ele falou: eu vou, mas vocês não vão ficar sós. Eu vou deixar o Consolador para te guardar, para te conduzir, para que você possa ouvi-lo, para que você possa ter experiências com Ele, para que você possa mergulhar nele, para que você possa crescer nele, para que Ele fale contigo, para que você não erre. Hoje a nossa responsabilidade na questão de andar em santidade é maior, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Senhor, e essa casa aqui não pode ser contaminada com nada. Nós temos que estar guardados pelo Senhor. Nós temos que estar firmados na rocha. E não importa o que vem de fora, as lutas externas não podem nos abalar. E principalmente as lutas internas, elas não podem nos paralisar. As lutas internas, como aquele texto falou, que a cobra dentro de casa picou. Nós não podemos deixar que nada interno venha nos paralisar, venha picar, venha nos neutralizar. Eu achei muito interessante. A pastora Jesus falou agora para mim, para Wagner. Ela falou assim: olha, Wagner, ela tem aquele jeitão. Na hora que você entender que o casamento é uma guerra, não haverá mais divórcio em Tailândia, não haverá mais divórcio no Pará e nem em lugar nenhum. Quando nós entendermos que o casamento é uma guerra, nós não vamos ficar distraídas, está tudo bem,
meu casamento é bom demais. Não, nós vamos lutar o tempo todo, porque Satanás, ele quer destruir a tua casa. Satanás quer destruir a tua família. Satanás, ele não se preocupa se você posta lá no Face casas, carros, mansões, nada disso. Mas posta a tua família, posta você abraçado com o teu marido, com a tua casa. O inimigo se levanta contra você, porque ele tem raiva da família. Sabe por que o inimigo destruiu a família de Acã? Porque ele não se atentou que a família dele era algo mais importante do que qualquer bem material, do que qualquer coisa passageira. Eu quero dizer, mulheres de Deus, seja sábia. Seja sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Seja autêntica, seja ousada, seja valente. Não se cale. Seja uma mulher de oração, uma mulher de busca, uma mulher de intimidade. Homem, seja valente. Seja apaixonado por Jesus. Conduz a tua família para o alvo que é Jesus. Porque só assim nós vamos viver uma vida que vai impactar o inferno, que vai impactar aonde você chegar. Aleluia. Jesus, nós adoramos nesta hora. Você pode declarar que diante de toda circunstância, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Coração seja um monte que